Lei 14.133, a lei mais queridinha dos concurseiros, lei de licitação. Tô regravando porque o outro áudio que eu tinha colocado, ele ficou mudo um tempão. E aí colocaram no comentário que não tava, ficou um tempão sem áudio, aí depois retornou. Então eu apaguei o vídeo e tô refazendo aqui o áudio. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação desta lei. Artigo 1. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange: inciso 1. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Inciso 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Parágrafo 2. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas, sediadas no exterior, obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Parágrafo 3. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas: inciso 1. Condições decorrentes de acordo internacional aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Inciso 2. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que: a linha A. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação. A linha B. Não conflitem com os princípios constitucionais em vigor. A linha C. Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. A linha D já foi vetada. Parágrafo 4. A documentação encaminhada ao Senado Federal para a autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3 deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5. As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2. Esta lei aplica-se a: inciso 1. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Inciso 2. Compra, inclusive por encomenda. Inciso 3. Locação. Inciso 4. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Inciso 5. Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Inciso 6. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. Inciso 7. Contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Artigo 3. Não se subordinam ao regime desta lei: inciso 1. Contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Inciso 2. Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.
Artigo 4. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 1. As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas, inciso 1, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Inciso 2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Parágrafo 2. A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte, que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo 3. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 5. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 3. Das definições. Artigo 6. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Inciso 2. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3. Administração pública. Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 4. Administração é o órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Inciso 5. Agente público é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Inciso 6. Autoridade é o agente público dotado de poder de decisão. Inciso 7. Contratante é a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Inciso 8. Contratado é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração. Inciso 9. Licitante é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta. Inciso 10. Compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata, aquela com prazo de entrega de 30 dias da ordem de fornecimento. Inciso 11.
Serviço é atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Inciso 12. Obra. Toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Inciso 13. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivadamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Inciso 14. Bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo, exigida a justificativa prévia do contratante. Inciso 15. Serviços e fornecimentos contínuos são serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para manutenção da atividade administrativa decorrentes decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Inciso 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: a linha A. Os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. A linha B. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. A linha C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Inciso 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo são aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Inciso 18. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual são aqueles realizados em trabalhos relativos a linha A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. A linha H. Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. Artigo 19. Notória especialização. A qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Inciso 20. Estudo técnico preliminar. É o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Inciso 21. Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo,
são estabelecidas por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem. A linha A. Serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. A linha B. Serviço especial de engenharia é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da linha A deste inciso. Inciso 22. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto são aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Inciso 23. Termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. A linha A. Definição do objeto, incluídos pela natureza os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. A linha B. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. A linha C. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. A linha D. Requisitos da contratação. A linha E. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. A linha F. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. A linha G. Critérios de medição e de pagamento. A linha H. Forma e critérios de seleção do fornecedor. A linha I. Estimativas do valor da contratação acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. A linha J. Adequação orçamentária. Inciso 24. Anteprojeto. É a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. A linha A. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. A linha B. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. A linha C. Prazo de entrega. A linha D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto da área de influência, quando cabível. A linha E. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia da utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. A linha F. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. A linha G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. A linha H. Levantamento topográfico e cadastral. A linha I. Pareceres de sondagem. A linha J. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 25. Projeto básico. É o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou